Começar cedo para terminar cedo, né? Bom, vamos abrir em Apocalipse 2, o verso 13, e a gente está terminando aí, ó, o anjo da igreja de Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, a gente falou sobre isso. Conheço aí o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a gente falou isso ontem, né? O pastor ali da igreja em Pérgamo, tem até um escrito de Antipas que chama Atos de Antipas, mas é difícil encontrar, acho que não encontraram, mas a história conta que ele escreveu uma carta também. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aí a gente viu um pouco ontem da morada de Satanás. Vamos falar sobre testemunha. Apocalipse 17:6. Vamos lá para Apocalipse 17:6. Apocalipse capítulo 17, verso 6. 17:6. Onde está aí a testemunha, olha só. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, isso nós vamos ver depois, mas aí as testemunhas de Jesus, todos aqueles que foram mortos em nome de Jesus, a gente já viu, bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor Jesus, que são testemunhas fiéis, há um preço a ser pago por ser testemunha, às vezes com certeza é um valor alto, mas nada comparado ao preço que Jesus pagou na cruz. Apocalipse 13:5 vai falar sobre essa testemunha e a fidelidade, né? Nós falamos aí essa questão de ser fiel até a morte. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia aí, a 13:5, isso mesmo, em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, assim, a, todos esses que são testemunhas de Deus, Satanás está sempre querendo difamar e ofender aqueles que ficaram no céu com Jesus, do lado de Deus, também, né, são atacados por Satanás. Não é um privilégio, infelizmente, só nosso de ser atacado por Satanás. Até os anjos que estão diante do trono de Deus também são atacados pelas ações de Satanás. Os demônios, essa batalha espiritual que a gente viu em Daniel, capítulo 10. Né? Agora vamos lá para 2 Pedro 2,15. Então ele vai falar, ó, tenho contra ti, né, que segues aí, o verso 14 agora, de Apocalipse, contra ti, aí que sustentam aí a doutrina de Balaão. Vamos ver lá em Balaão, então, quem que é esse indivíduo aí. Segundo Pedro 2,15, segundo Pedro 2,15, vai dizer assim, ó, verso 15, abandono, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, repreou a insensatez do profeta. Vamos para Números, então. Números 22 até o 24, e aí, ó, só para a gente entender um pouco, tendo os filhos de Deus partido dos filhos de Israel, acamparam-se na campanha de Moabe. Moabe, descendente aí de Ló. Lembra lá que as filhas de Ló deram de bebida para ele quando eles fugiram da destruição de Sodoma e Gomorra. Só não foram destruídos pela intercessão de Abraão, mas aí elas embebedaram Ló e dormiram com Ló. Entre os filhos dele está Moabe. E aí vem a descendência aí dos Moabitas e Edom.
os edomitas. Ah, além do Jordão, na altura de Jericó. Jericó, a gente sabe que é a primeira cidade a ser destruída depois que Josué entra, atravessa o Jordão. Jericó é a primeira cidade ali de Israel. Pois Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos do Midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era um dos reis moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobra a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos, a Moabita e os anciãos midianitas, levaram consigo um preço dos encantamentos e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaão. Então, aí, só para a gente ter uma introdução, ele vai do capítulo 22 até o capítulo 24, essa saga de Balaão. Como é que Balaão vai fazer? Ele é contratado por Balaque para que pudesse amaldiçoar, então ele sobe nos montes em torno onde estava Campina, acampado o povo de Israel, e aí ele começa a proferir, ele vai tentar proferir palavras de maldição, só que Deus muda as palavras de Balaão e ele abençoa Israel. E aí tem uma mudança nos montes em volta, de trás, de frente, do lado esquerdo, do lado direito, e nada dá certo. E chega uma hora que ele acaba e Balaque fica muito irritado porque Balaão só abençoou. Não que Balaão, isso é importante, era um homem temente a Deus. Ele fazia ali as obras de encantamento dele, fazia umas obras para prejudicar os outros e abençoar, que infelizmente aí é como obra de macumbaria mesmo. E chega uma hora que a mula, durante um caminho, fala com Balaão, tipo assim: ei, cara, pelo amor de Deus, né? Muda essa vida aí, olha só, você está querendo ir contra Deus? Aí que Balaão fica com medo e aí, só que o que ele faz? Ele não amaldiçoa. Só que nesse momento aí, qual que é o caminho dele? Então ele vai induzir aí algumas mulheres midianitas a enredar o coração dos homens lá de Israel e, e profanando, né? Trazendo ídolos para dentro, misturando o povo. Isso não é questão de misturar só o povo, era questão de introduzir a cultura midianita aos deuses pagãos. Essa que era a questão, a prostituição aí. Vamos para Judas 11. Vamos lá para Judas 11. Essa questão de Balaão era introduzir essa cultura midianita, adoração a Baal, adoração a Moloque, os deuses daquela região. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, a revolta de Corá foi quando alguns do povo de Israel, olha só, olha a influência aí de Balaão e desse arranjo que ele fez. Então, algum desses líderes, Corá, em especial, ele questionou a autoridade de Moisés e o sacerdócio de Arão. Então, ele vai a saber
a vara de Arão floresceu e deles não. Nesse momento, abriu uma cova e engoliu todos que faziam parte desse arranjo aí de Balaão. E Corá foi é, manipulado para questionar autoridades de Moisés e acabou, infelizmente, é, morto ele e toda a casa dele, mais de 150 pessoas ali. Simplesmente abriu um buraco e engoliu todo mundo. Lá em Números vai falar isso aí. Então, essa é a doutrina de Balaão, essa questão da ganância, manipulação e a mistura, né, a diluição, vamos dizer assim, daquilo que deveria ser puro, santo e agradável ao Senhor, foi contaminado pela influência de Balaão sobre o povo de Israel. O verso 15, agora de Apocalipse 2,15, vamos lá, ele vai falar lá, ó, outro sim também tu tens, o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. A gente falou sobre deles, né, na igreja anterior. Então, Nicolau era aquele que questionava as autoridades dentro da igreja, queria colocar cargos dentro da igreja, esse é melhor do que outro, e a gente estudou os dons e viu que isso não cabe dentro da igreja de Jesus. Não importa se é mestre, pastores, evangelistas, não importa se é apóstolos, não importa os dons, se tem o dom de profetizar, o dom de hospitalidade, Deus traz tudo isso à tona para repreender tanto a doutrina de Balaão, que tem a ver com a ganância, essa mistura, como a doutrina aí dos nicolaítas, que tem essa questão da hierarquia dentro da igreja. O verso 16, aí, Apocalipse 2,16, fala, ó, portanto, e aí Deus dá um ultimato à igreja em Pérgamo, arrepende-se, e se não vem a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, a gente já viu essa questão da espada, mas vamos lá se arrepender. A Apocalipse 22:7. Vamos lá para Apocalipse 22:7. Apocalipse capítulo 22, verso 7. Então vamos lá, olha só. Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O único livro que tem maldição, depois a gente vai ver isso, é o livro de Apocalipse. Assim, quem mexer nesse livro aí, caberá uma maldição no final. Assim, depois a gente vai falar sobre isso aí. Mas João, agora vamos para Êxodo 16, 32 e 34. Êxodo 32, o verso 17 de Apocalipse. Aliás, vamos lá para o verso 17 de Apocalipse, depois a gente volta aí para isso, que a gente vai falar do maná. Né? Da espada a gente já falou várias vezes, da boca de Jesus, que está lá em Hebreus, nos anteriores você dá uma lida lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, novamente ainda o Espírito Santo, a igreja não foi arrebatada, ao vencedor da-lhe-ei do maná. Que significa o que é isso? A gente em Daniel falou também, maná escondido. Lembrando que o maná está dentro da Arca da Aliança também. Deus colocou a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. O maná, Êxodo 32, 16, 32. Então vamos lá. Como é que surgiu aí? O povo de Israel estava caminhando, mostra o sustento de Deus. Exatamente tudo que nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos ver alguns milagres de Jesus. O maná representava o pão da vida, representava o sustento de Deus sobre as nossas vidas. Então, Êxodo 16, 32, disse Moisés, essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer, ou seja, uma jarra de barro, e o guardará para vossas gerações,
para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto quando vos tirei do Egito. Esse aí é separando aí primeira primícia do maná para colocar na arca. Diz também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomo cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Então, o maná, ele aparecia todos os dias, com exceção do sábado, e você poderia só pegar o que fosse comer naquele dia. Não poderia guardar, porque se você guardasse para o outro dia, ia virar bicho, ele apodrecia, mas o milagre vem aí. O milagre já era o maná cair do céu, brotar no chão. Mas na sexta-feira, você poderia pegar o maná de sexta e de sábado, porque no sábado não tinha maná, porque era o dia de descanso. Deus se preocupou tanto com isso que ele queria que o homem não trabalhasse, realmente descansasse, tivesse um tempo para adorar. Deus nunca se incomodou com o trabalho, mas infelizmente nos nossos dias esse sistema atual e todo o sistema, não importa, a gente já falou sobre isso aí, ele exerce, não permite que o ser humano descanse. É assim, é sempre correndo atrás de alguma coisa, buscando, 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 e a gente acaba não tendo uma qualidade de vida. A, a política lá da Europa, a política do bem-estar social, então, grande parte mesmo dos impostos é voltado para a população, ou seja, para usufruir, ter tempo, não se preocupar com muitas coisas, porque já paga impostos altos. No Brasil, a gente paga e, infelizmente, ainda não chegamos no nível de usufruir daquilo que nós estamos pagando tanto aí. Vamos para João 6,35. Então vamos lá. João capítulo 6, verso 35. Assim como o maná, assim é a presença do Senhor na nossa vida como sustento. 6,35, João 6,35. Ele fala lá, olha só. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu acho tão lindo esse texto porque a grande parte da nossa teologia está baseada nesses textos aí. Então, ele é o pão da vida, o maná escondido lá no deserto, que a gente acabou de ler, e aquele que crê no Senhor Jesus, como diz João 4, jamais terá sede. Então, ele não só é o maná, mas também a fonte de vida, porque a água é a vida e a verdade. Porém, já vos disse que, embora os tenhais visto, e eles dão uma dura nos apóstolos, eles viram, mas não creram, e todos aqueles que estavam lá. Mas, olha só, todo aquele que o Pai me dá. Então, assim, novamente a gente entra naquela questão, né? Não foi eu que aceitei Jesus, o Espírito Santo me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Ele me mostrou que eu sou um pecador e preciso da misericórdia de Jesus todos os dias na minha vida. E só Jesus pode nos dar o sustento e a vida. E aí, outra coisa importante, nós somos um presente de Deus para Jesus. Então, eu e você fomos dados para Deus. Porque o nosso lugar era o inferno, como diz Romanos. Nós estávamos no inferno e éramos filhos da ira. Mas, sendo filhos da ira, Deus nos tomou e falou: eu vou te dar de presente para Jesus. Você é um presente, você é a noiva. Nós somos a noiva de Jesus. Um presente para ele é a noiva. Então, ele nos deu como noiva de Jesus. E aí ele vai mais além, né? E ele fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E a quem a mim vem, e quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
Ou seja, ninguém que Deus deu é lançado fora. Ninguém, né? Isso é muito tremendo. E aí, vou voltando lá, no verso 17 ainda, ao vencedor aí, dar-lhe-ei assim o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E aí, olha só, sobre essa pedrinha, um escrito novo nome. Então, quando eu entendi, fui convencido pelo Espírito Santo que eu sou um pecador, eu ganhei um novo nome, porque agora eu sou uma nova criatura em Jesus, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe, ou seja, você e eu recebemos esse nome aí. Mateus 16, 18, vamos lá para Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, a gente vai só dar uma passadinha ali, né? Mateus 16, 18. Então vamos lá, ó. Mateus capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, rocha. Pedro ali, do grego Petra, que quer dizer a lasca da rocha, não é rocha. E sobre esta pedra aí ele usa rocha, né? Edificarei a minha igreja. Então, Deus muda o nome, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que Simão quer dizer é, aquele tipo um ganiço, assim, algo que fica sendo levado pelo vento, alguém que toda hora muda, né? A personalidade de Pedro demonstrava muito isso de Simão. Então, ele era conduzido por todo o vento de doutrina. A gente viu isso lá em Gálatas também, né? Simão significa isso, aquele que é levado. E aí Deus fala: para, filho, você não vai ser levado por mais ninguém. Agora você é de Jesus. Agora você é uma rocha. Ou seja, você está firme. Você não muda de pensamento. Isso é bem legal porque mudou até o trato como os apóstolos tinham com Pedro, de todo mundo, né? Porque Simão realmente era um nome que não trazia muita confiança, mas rocha é algo permanente, algo que dura para sempre. Então, uma vez decidido, está decidido. E aí ele vai falar sobre essa pedra, não Pedro. A tradição católica acredita que Pedro foi o primeiro papa, e aí, por causa desse texto, que eles edificaram é, a igreja sobre Pedro. Mas aí é um erro, porque a igreja é edificada sobre Jesus, que é a rocha, né? Não Pedro. E isso é muito importante. Sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, sobre eu, Pedro. Né? Ó, você agora não é mais Simão, você não é levado pelo vento, você agora é uma pedra, uma lasca da pedra de mim. Essa é que era a questão. Você é um pedaço de mim, Pedro. Jesus está falando para ele. Você é a lasca da rocha. E sobre essa rocha, diz Jesus, edificarei a minha igreja. Sobre a minha vida, eu sou a pedra angular. O Evangelho vai dizer: esta é a pedra angular que os judeus rejeitaram. No discurso de Pedro, ele fala exatamente isso, lá em Atos. Então, assim, e aí ele dá-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Como que a gente vê isso? Toda vez que eu oro, intercedo por alguém, e aqui é algo tremendo, porque toda vez que eu oro, intercedo por alguém, essa vida está sendo ligada no céu. E quando eu não oro, eu deixo essa vida à mercê das ações de Satanás. A oração é a única arma que impede do diabo, né, trilhar o nosso caminho. Isso é tão claro que quando na noite que Jesus foi traído na Santa Ceia, a última ceia de Jesus, ele chama a atenção de Pedro, porque Pedro, Jesus fala: hoje eu vou ser entregue aos salteadores, aos sacerdotes judeus,
E aí Pedro falou: não, não vai, né? O senhor não vai morrer. Aí ele vai e repreende Pedro, né? Arreda de mim, Satanás, porque convém assim. Aí Pedro vai e fala assim: se eu morrer, eu morro junto também. Morreu depois, isso é fato. Mas aí, uma coisa bem importante, e ele fala assim: hoje ainda, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro falou: não, não vou não. Ele fala: ó, o diabo pediu a sua vida para malhar sobre você e eu repreendi em oração. Então, assim, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é fato. Então, toda vez que eu oro, repreendo na autoridade do nome de Jesus, que o inimigo não tenha lugar sobre aqueles que nós amamos, sobre aqueles que estão próximos de nós, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nas ruas, para Deus nos livrar de acidentes, Deus nos livrar do dia mal, Deus nos livrar de pecar contra Ele, de falar palavras torpes, Deus nos livrar de maus pensamentos. Tudo isso nós vamos criando uma armadura celestial sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente. Por isso que Paulo vai falar, né? Jesus vai falar também, essa questão da oração, orar sem cessar, estar vigilante, né? Porque os dias são maus. E aí, essa pedrinha com um novo nome, Romanos 8:1. A gente já viu aí que Pedro ganhou um nome, Abraão ganhou um nome novo de Arão para Abraão, Sarai para Sara, Paulo, Saulo para Paulo, tantos outros. Aí você tem Jacó também, que muda o nome para Israel, e assim por diante. Deus, ele muda a história das pessoas sempre, de todos nós. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu tenho um novo nome, ou seja, eu saí desta vida para uma nova vida, uma vida agora transformada por Jesus. Agora vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 2, e aí o verso 18, nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. 2:18 aí, né? Coloquei alguns ali, o verso 18. Então vamos lá. Faltou aí, esse eu não entrei. Então vamos lá para 2:18, eu vou ler aqui. Isso, vamos ler junto aí. 2:18, Apocalipse 2:18. Precisa acelerar essa apostila, né? Vamos lá, ó. Ao anjo em Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, e aí, ó, um atributo aqui. Então, toda vez que a gente vê, nós vimos lá na igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conservas na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, falando de Jesus que conserva ali as 7 estrelas, os 7 espíritos, a gente falou sobre isso. Em Esmina, a igreja de Esmina, o anjo da igreja de Esmina escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, estive morto e tornou a viver. Agora a gente viu na igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E agora a igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus. Aí eu acho tão tremendo isso aí, porque ele muda o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele já dá uma característica, olhar para Jesus deve ser algo muito impactante nos nossos dias. Então, Tiatira era uma cidade famosa na época ali de João, da escrita, né? Era uma cidade que trazia uma divisão de classes sociais. Assim, ela tinha uma influência romana muito grande, uma influência grega,
Era muitos aristocratas, muito, vamos ver, muita ostentação. Era uma igreja que, né, ostentava, tinha ali uma fábricas de lã, né, de tecelagem, não fábrica, porque a gente sabe que ela vai vir na Revolução Industrial, mas ele tinha esse comércio de lãs e tinturaria, tinha vários artesãos que faziam isso ali. Atos, ela aparece em Atos 16, vamos ler Atos 16, 14? Atos 16, 14, né? Ela ficava a 55 quilômetros a sudeste aí de Pérgamo. Lembra, tem um mapinha, né? Todas as cidades estão próximas uma da outra. Atos 16, o verso 14, de certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, olha só, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E ó, olha só, novamente, gente, mérito todo é de Deus, né? A gente fala assim, não, mérito todo é de Deus. Ele fala, Deus abriu o seu coração para entender. Não há raciocínio lógico para entender. Não tem raciocínio lógico para entender as palavras do Senhor, a não ser pela palavra de Deus. Não tem como eu assim, eu tenho entendimento, vou ler a Bíblia e vou conseguir entender. Só o Espírito Santo que abre a nossa mente para entender alguma coisa. E tudo é mérito de Deus. Se a gente entende alguma coisa, nossa, é isso, que legal. Foi Deus que me ajudou. Foi Deus que me fez enxergar, certo? Ah, aí, segunda-feira, a gente continua e a gente fala aí sobre a igreja de Tiatira, só para você ver aí que era uma cidade extremamente comercial, uma cidade que trazia essas questões muito fortes do comércio. Amém? Que Deus aí nos abençoe aí e mantenha-nos firmes, uma vez que agora a gente sabe que tem um nome, um novo nome, nós somos uma nova criatura. Não devemos viver com as coisas do passado. Realmente tomar uma guinada e viver uma nova vida aí em Jesus. Amém? Obrigado pela honra de estarmos juntos essa semana aí. Mantenha firme aí no propósito do Evangelho da Graça, em nome de Jesus. Agradecer aí o Gustavo, que tem uma habilidade abençoada aí, né? Eu, eu gosto muito de ler o papel, é mais rápido, mas aí na internet. Muito obrigado, Gustavo, e os irmãos, né, hoje aí juntos, os irmãos e irmãs, né, em nome de Jesus. Ó Pai, quero agradecer porque o Senhor nos fez uma nova criatura, nos dando um novo nome, para vivermos um novo em Jesus. Deixamos as coisas que antigamente nos prendiam e nos incomodavam, mas sejamos agora libertos, ó Deus, ou desfazendo de tudo aquilo que nos prendia no passado. Nos ensina a viver uma nova vida em Ti e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela honra. Deus abençoe. Um bom fim de semana em Jesus aí.